E aí, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Palavra. Hoje, o tema de hoje é as 3 esferas da vida. Então, a gente vai falar um pouco sobre espírito, sobre alma e sobre corpo. Tenho certeza que vai ser um tempo muito bom, onde a gente vai crescer, vai evoluir nessas 3 esferas e vamos acessar um novo nível de consciência, um novo nível de sabedoria, um novo nível de entendimento, de conhecimento. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Café com Palavra. A gente está iniciando aí o nosso... estamos indo para o segundo mês do Café com Palavra e bora para cima, fazer acontecer. E você que já está chegando aí, já vai compartilhando, curtindo, você que está ao vivo aqui comigo, você que está assistindo essa live gravada, você vai compartilhando, vai comentando, vai mandando para a galera e vai sempre mandando os testemunhos e aquilo que tem tocado em você nas lives. Show? Lembrando que o Café com Palavra não é uma simples live, é um movimento para a gente pertencer, para a gente estar junto, para a gente se sentir pertencente e parte de uma comunidade. Fechou? Então você que está assistindo essa live gravada, lembrando que você que assiste gravada as lives, eu envio um material, um PDF, um e-book, onde é um material complementar da live. Então a gente tem a live e logo quando termina a live eu envio o material complementar para você ter acesso e acelerar ainda mais o seu aprendizado em relação àquilo que a gente está mandando na live. Então hoje a gente vai falar sobre espírito, alma e corpo. Então, quando terminar a live, eu envio material complementar com insights, reflexões e atividades práticas para você entrar mais fundo nisso de forma em e-book, né? Não na live. Isso é um material complementar totalmente gratuito. Show de bola, gente? Bora para cima, iniciar mais uma live aqui, mais um Café com Palavra. O tema de hoje é as 3 esferas da vida e eu já quero começar falando sobre o espírito, alma e corpo, que são as 3 esferas que compõem a nossa vida, as 3 esferas que fazem a gente estar vivo, que fazem a gente estar aqui, o espírito, a alma e o corpo. E essas 3 esferas, o espírito, a alma e o corpo, elas constituem as outras áreas da vida. Então, tudo inicia com o espírito, a alma e o corpo. Se a gente for imaginar, é um triângulo com espírito, alma e corpo. E essas 3 esferas, elas constituem as outras áreas. Então, espiritual, financeira, todas essas áreas da vida, elas estão abaixo do espírito, alma e corpo, porque o espírito é eterno, a alma é onde a gente tem as vontades, as emoções, as imaginações, as intuições, o intelecto por completo, e o corpo é o templo do Espírito Santo, é o pó, onde a gente vive aqui. Então, é um assunto muito complexo, então a gente vai fluir aqui debaixo desse entendimento de que a gente precisa desenvolver essas 3 esferas. E Jesus quer transformar e curar cada uma dessas áreas. Está escrito em... Deixa eu pegar aqui o versículo. Está escrito aqui, ó. Cadê? Deixa eu pôr para cá. Deixa eu pôr o celular um pouco para cá. Ó, está escrito aqui que Jesus veio para ajudar no espírito, na alma e no corpo. Ele veio para nos restaurar. Ele veio para restaurar os quebrantados de coração, ou seja, a alma. Ele veio para anunciar a liberdade aos cativos, ou seja, o espírito, a alma e o corpo. Ele veio para devolver visão aos cegos, curar os enfermos, ou seja, o corpo. E ele veio conceder vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, ou seja, o espírito. Então, a gente consegue entender que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá. Então a gente vai fluir com base nesse versículo aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz
vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para quando vir a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o seguinte, o espírito, a alma e o corpo. Nós somos seres tricotômicos, assim como a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, João, eu não entendo esse negócio de Trindade. Deixa eu explicar de uma forma bem prática para você entender. Você que está assistindo aí, sei lá, pega um exemplo. Alcione, fala Alcione, vi que você entrou aí agora. Alcione, ela palestra, ela é empresária, ela tem uma empresa de beauty, como é que chama, né? Cabelo e tudo mais, produtos para cabelo. E então você é empresária, você palestra, você tem outros ramos, você é várias coisas em uma pessoa só. Então é basicamente isso. Uma pessoa, não sei, vamos pegar eu de exemplo. Eu palestro, eu tenho livro, então eu sou escritor também, eu tenho empresa, eu tenho meu próprio negócio, então eu sou várias pessoas em uma pessoa só. Então é basicamente isso a Trindade. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ele é Espírito, ele veio num corpo aqui na Terra, então são várias pessoas em uma só. E isso deixa muito simples. Se você pode pegar você mesmo como exemplo, às vezes você faz mais de uma coisa, só que você é uma pessoa só. Então é basicamente isso que é a Trindade. São três em um só. Então é a mesma coisa da gente, nós somos três em um só, espírito, alma e corpo. E o espírito, a alma e o corpo não estão desconectados de si. Embora cada um tenha a sua própria função, eles não são desconectados. Pelo contrário, eles são conectados. Tanto o espírito quanto a alma, tanto o corpo. Lembrando, João, o que é o espírito, o que é a alma e o que é o corpo. Lembrando vocês, o espírito, tá tudo anotado aqui, ó. O espírito é a parte do homem que interatua com a esfera espiritual. Quando uma pessoa se arrepende pela fé e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então o espírito se torna vida para Deus. Do contrário, o espírito está morto no pecado. Então, o espírito, ele é eterno. O espírito é o que já veio antes da eternidade, quando Jesus fala que já nos conhecia antes da fundação do mundo. O nosso espírito é eterno. Porém, está escrito lá que nós pecamos e fomos destituídos da glória. Então, nós somos separados de Deus através do pecado. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador e reconhece pela fé e nos arrependemos, o espírito se torna vida para Deus. Se não fizer isso, o espírito está morto pelo pecado. E a alma é formada pela mente, pelas emoções, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pela vontade que a gente tem. Então, a alma, se a gente for em perspectivas teológicas e tudo mais, eu não sei se está na Bíblia isso, mas pelo que eu entendo, João, a alma vai sim com a gente após a morte, sabe? E o corpo, ele é material, biológico, químico, é o nosso corpo terreno, é onde a gente está aqui caminhando, assistindo e tudo mais, mas nós temos a promessa de um corpo celestial também. E o corpo é o templo do Espírito. O corpo é o templo que o Espírito vive. Então o Espírito é a base, a alma é ali meio que o que faz a gente viver aqui, e o que dá vida ao corpo. E o corpo é apenas o servo da alma e do espírito. E embora os três terem uma função, cada um função diferente, o espírito tem uma função, a alma tem uma função, o corpo tem uma função, embora cada um tenha uma função, ambos são interconectados. Então, a gente tem um espírito que é principalmente para a gente conectar com Deus, que tem essa função da gente fazer a conexão com Deus, que quando Jesus morreu na cruz, que ele sacrificou e ressuscitou, o Espírito agora ele tem acesso direto ao trono de Deus através de Jesus Cristo. Então nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, porque antes não tinha esse acesso, sabe? Aí Jesus veio e fez o sacrifício, e agora nós temos esse acesso a Deus. Então o Espírito é o que nos faz ter acesso, conectar com Deus.
A alma é o que faz com que as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, vontades estejam conectadas com o espírito também. E o corpo é o que obedece essas duas esferas. O corpo é o que faz a gente fazer as obras aqui na Terra. Então, gente, é muito importante. Muitos cristãos negligenciam o corpo, focam muito no espírito e na alma. Como que foca no espírito? Louvor, coisas que são espirituais, louvor, a palavra de Deus, estar com pessoas espirituais na igreja, uma célula, enfim, estar com gente que são espirituais. Isso vai aumentar o seu espírito, vai alimentar o seu espírito. Oração, isso alimenta o espírito. O que alimenta a alma? Como a alma é formada da mente, das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, das vontades, a gente precisa de coisas que alimentam isso. Então, uma live como essa, que você está recebendo muita informação, muito estímulo de coisas que talvez você nunca tenha escutado, você está sendo alimentado, tanto no seu espírito, tanto na sua alma. Você acordou cedo, são 8h20 da manhã, você acordou cedo, você está aqui assistindo, você está trabalhando seu corpo também, acordando cedo. Então, nós precisamos desenvolver essas 3 áreas para que a gente possa viver em plenitude. E Jesus quer essa plenitude nessas 3 esferas, no espírito, na alma e no corpo. Jesus quer nos salvar no espírito, Jesus quer que a gente tenha a mente, pensamentos, sentimentos de paz, mesmo que tenha aflições aqui na terra. Jesus quer que nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, e tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos paralisa, e no corpo, que a gente possa cuidar do nosso templo de uma forma que a gente cuida do nosso dinheiro, do nosso olho. Tem uma parte em Provérbios que diz que, acho que se eu não me engano, cuidar da sua língua igual você tem cuidado com os seus olhos. O nosso olho, ele tem um reflexo automático. Se você for ver, se você tiver com alguém, pede para fazer um experimento, pede para tentar dar um soco no seu olho, você vai desviar automaticamente ou você vai piscar. É um reflexo automático. Então a gente tem que ter esse mesmo reflexo com as coisas de Deus, com o louvor, com a palavra, com as coisas espirituais. A gente tem que ter esse mesmo reflexo, esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado que a gente tem com o nosso próprio olho, de não machucar, de às vezes ter uma luz forte, a gente fazer assim. A gente tem que ter esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado com as coisas que são espirituais, porque é ainda mais importante. Sabe por que é mais importante o espírito, as coisas espirituais? Porque está escrito também que se algo do seu corpo te faz pecar, é melhor cortar ele fora e lançar. Não literalmente falando, né? Mas é melhor. Então, as coisas espirituais, se for colocar uma ordem, é lógico que, como eu falei, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua função, espiritual e corpo, porém, tem sim uma ordem de importância. Se for colocar num triângulo, o espírito é a base, a alma fica no meio, fazendo a conexão entre o espírito e o corpo só obedece. O corpo é formado do pó, nós somos moldados. E olha que louco, gente. Como nós somos moldados, como nós fomos feitos pela mão de um Criador, a gente pode ser refeito, a gente pode ser transformado, a gente pode ser mudado. Então não importa aquilo que você viveu ou alguma coisa que você fez de errado. Você foi moldado, então você pode ser moldado de novo, porque você foi feito do pó, do barro. E barro pode moldar depois. Basta esquentar um pouquinho de novo para virar ficar mais macio para você mexer. Então você pode ser moldado de novo. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, não importa se você se arrepender, se você entender os princípios, se você buscar e se arrepender genuinamente. Lembrando que arrependimento quer dizer meio que uma metanoia, você mudar de rota. Arrependimento quer dizer você deixar para trás aquele velho. Igual aconteceu com Saulo para Paulo, quando Saulo teve um encontro com Jesus, que ele se tornou Paulo e virou toda aquela história dele. Ele abandonou completamente a identidade antiga e ele abraçou a identidade nova dele. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar para trás aquilo que nos limita, aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos deixa paralisados e adotar, abraçar uma nova identidade que Jesus quer dar pra gente. Só que como o André Fernandes sempre fala, e eu amo quando ele fala isso, que um posicionamento nosso que vai liberar algo dos céus. Então, se a gente estiver esperando algo acontecer, talvez nunca aconteça.
Porque Deus, ele pode estar não esperando da gente, porque não sei se Deus esperaria, mas ele quer que a gente se posicione como cabeça e não cauda. Ele quer que a gente se posicione como sal e luz, como alguém que se posiciona como alguém que domina, como alguém que multiplica, como alguém que é rei e sacerdote. Ele quer que a gente se posicione dessa forma. E eu não estou falando para você ser um empresário, artista, fazer grandes obras, apesar de é algo que ele nos mandou. Mas eu estou falando para você dominar, principalmente a sua alma, suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades, seus desejos. É disso que eu estou falando, é dessa dominância que eu estou falando. É de você dominar o seu próprio corpo, dominar a sua boca, a sua língua. É essa dominância. Eu não estou falando de grandes obras, não, de você dominar a sua empresa. Também, mas principalmente o seu corpo, a sua alma, as suas vontades, emoções, pensamentos. E a gente pode traduzir, que é muito... Gente, você não tem noção, esse é um dos assuntos mais complexos que tem, espiritual no corpo. E sabe uma coisa que eu amo? É quando eu não entendo muito do assunto, eu faço uma live sobre ele, porque eu sou obrigado a estudar sobre. E aí o que acontece? A alma, ela carrega a mente, certo? A mente, ela... Porque é muito louco isso, mas pensa comigo. A mente, ela meio que fica no coração. O coração carrega também neurônios, então o coração também é inteligente, assim como o intestino, se eu não me engano, carrega neurônios. Não, os dois não se comparam ao cérebro, que tem muito mais neurônios e é muito mais inteligente. Porém, tem alguns pensamentos e sentimentos, tanto é que os sentimentos, quando você sente lá no coração. Às vezes o coração aperta, às vezes dói. Por quê? Porque vem daqui. Então a mente também está aqui, conectada junto com o cérebro. Gente, isso aqui pode parecer loucura, mas é um conhecimento que pode mudar a vida de pessoas. Mudou a minha, transformou a minha. Então, quando você entende que você não pode controlar os seus pensamentos, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Tem um dado, que é neurocientificamente falando, que nós temos mais ou menos entre 60 a 70 mil pensamentos por dia. Beleza? 60 a 70 mil pensamentos por dia. Desses 60 a 70 mil pensamentos por dia, 85% deles, mais ou menos, são iguais aos de ontem. Ou seja, 85% de 70 mil, eu não sei quanto que dá. Eu não estou afim de fazer conta que não, mas se alguém puder fazer uma conta aí, 85% de 70 mil. Ou seja, grande parte dos nossos pensamentos, mais que a metade dos nossos pensamentos, são a mesma coisa que de ontem. Então, são os mesmos pensamentos, os mesmos problemas, as mesmas coisas. Então, se a gente não mudar esse padrão, quebrar esse padrão, sabe, a gente fica vivendo na mesmice, a gente fica vivendo no conforto, a gente fica num padrão de vivência. E aí, esses pensamentos, nós não podemos controlar esses pensamentos. Nós não temos controle sobre isso. Mas a gente tem controle naquilo que a gente alimenta eles. Aquilo que a gente alimenta no nosso redor. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente toca, o ambiente que a gente vai, as pessoas que a gente tem contato. Tudo isso tem o poder de influenciar os nossos pensamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importantíssimo para o espírito, para a alma e para o corpo. Porque se a gente entender que desse tanto de pensamentos, um monte são iguais aos de ontem, e os pensamentos são influenciados por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente toca, por aquilo que a gente faz ao nosso redor, a gente começa a prestar atenção e a alimentar de forma intencional com aquilo que a gente quer receber. Então, se eu quero ter um espírito ativo, se eu quero ter uma alma inteligente, uma alma eficaz, e se eu quero ter um corpo que funciona, um corpo funcional, eu preciso alimentar essas três esferas intencionalmente. Então, se eu quero ter um espírito bem desenvolvido, alinhado, eu preciso ler mais a palavra, orar mais, jejuar mais, louvar mais, estar com pessoas que são espirituais e vão liberar palavras positivas para mim, espirituais.
Se eu quero desenvolver minha alma, eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais sobre a mente humana, eu preciso aprender a gerir as minhas emoções, eu primeiro preciso entender as minhas emoções, eu primeiro preciso entender que eu não controlo os meus pensamentos e que eu preciso alimentar eles de uma forma positiva. E se eu quero desenvolver o meu corpo, eu sei que eu preciso acordar um pouco mais cedo, beber mais água, me alimentar melhor, treinar ele. Entende? Quando eu entendo que eu tenho o poder de alimentar os meus, aquilo que eu penso, mas não controlar, cara, a vida muda completamente. Quando você entende que você tem o poder de alimentar o que você alimenta na sua volta. Então, acho que isso é o primordial, o ponto central da nossa live de hoje. É você entender que você tem o poder de alimentar, mas de controlar nem tanto. Mas de alimentar sim. Você escolhe se você quer, depois dessa live, fazer algo negativo ou não. Ou positivo. É você que decide. É você que escolhe se você quer ler a Bíblia ou não. É você que escolhe se você quer acordar cedo ou não. É você que decide essas coisas. Então, sim, nós temos o poder de alimentar, mas de controlar, aí não. E aí que vem a frustração de muita gente. As pessoas querem controlar tudo, colocam muita expectativa em tudo e acabam não suprindo com essa expectativa e acabam se frustrando porque não alcançou aquela expectativa que elas queriam, que elas idealizaram. Então, gente, sabia que os pensamentos, que às vezes a gente está parado assim, do nada vem um pensamento intrusivo, um pensamento aleatório na nossa cabeça. Sabia que a gente tem 5 segundos para confrontar um pensamento? Sabia? A gente tem só 5 segundos para confrontar um pensamento antes dele internalizar dentro do nosso coração. Então, se vê um pensamento negativo na sua cabeça, você tem 5 segundos ou para ignorar completamente ele ou para confrontar ele. Porque se você aceitar aquele pensamento como verdade, aquilo internaliza dentro de você, muda suas emoções, muda seus sentimentos e pode mudar até seu comportamento, suas atitudes da sua vida. Então, se você... Isso acontece com todo mundo, tá? Isso tem um nome para isso, só que eu não tô... Eu tô tentando lembrar aqui, mas não consegui lembrar. Mas, enfim, gente. Quando a gente entende isso e a gente reconhece a Jesus e tudo mais e tem toda a transformação, é escrito que a gente se torna uma nova criatura. A gente ganha um novo corpo, uma nova alma e um espírito renovado. Então, a gente tem esse entendimento de que a gente precisa todos os dias de um renovo, de um bálsamo, de presença, tanto no espírito, tanto no corpo e tanto na alma. E a ordem é essa, tá, gente? Espírito, alma e corpo. Não é espírito, corpo e alma, não. Espírito, alma e corpo. O espírito veio primeiro, a alma é o que faz a gente estar vivo aqui e o corpo é o que a gente usa aqui, nossa máquina, aqui na Terra. Então é essa a ordem. O espírito é o que conecta a gente com Deus, a alma é o que faz a conexão, é a ponte entre o espírito e o corpo, a alma, e o corpo é o... Não pode mostrar esse dedo aqui, né? Mas o corpo é o que a gente usa aqui para fazer as coisas aqui na Terra. Então é sobre isso, é a gente mudar o estado, é a gente entender isso que Jesus, eu vou repetir, Jesus veio para nos ajudar tanto no espírito, tanto na alma, quanto no corpo. Jesus veio para restaurar os quebrantados de coração, ou seja, a alma está no coração, a mente também está no coração, então Jesus veio para nos dar novos pensamentos, para nos dar novos sentimentos, novas emoções, para restaurar tudo isso que está na mente, que está na alma, que está no coração. Entendeu? Jesus veio para anunciar a liberdade aos cativos, ou seja, a liberdade aos cativos de espírito, de alma e de corpo. Jesus veio para devolver visão ao cego, para devolver audição ao surdo, para devolver aquilo que está quebrado, para restaurar ossos em corpos de volta, para conceder vestes de louvor e ao invés de espírito angustiado. Então Jesus veio para restaurar tudo, todas as esferas, em todas as áreas. Jesus veio para nos trazer paz e não confusão. Jesus veio para nos trazer amor e não tristeza, para nos trazer direcionamento e não falta de direcionamento.
Só que a gente precisa buscar, como o André Fernandes sempre fala, a gente precisa se posicionar. Porque um posicionamento nosso libera algo. Eu tenho certeza que para quem é espiritual e entende o poder que a palavra tem, o poder que a língua tem. Tanto é que essa live, o Café com Palavra, não foi escolhido à toa. Tudo que eu fiz até agora está sendo intencional. Então, o Café com Palavra não foi só um simples nome, tem uma intencionalidade por trás. A palavra tem um poder absurdo. Provérbios diz que a nossa língua carrega o poder de vida ou morte. Na criação, Deus criou todas as coisas com haja luz, ou seja, uma palavra, Ele criou tudo. Uma palavra, Deus tem o poder de mudar completamente um destino por inteiro. E nós somos frutos, criação do Criador. Então nós carregamos dentro da gente o poder da língua, da palavra. Então tudo isso que está sendo liberado aqui, eu tenho certeza que são sementes espirituais que vão germinar e vão dar frutos em algum momento. E se você entende isso, você também vai tomar cuidado com aquilo que sai da sua boca, aquilo que é liberado da sua boca. Porque tem poder. Tem poder tanto no espírito, na alma e no corpo. E a palavra de Deus, a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. E está escrito aqui, ó. Peraí. Está escrito aqui, ó. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra na divisão do espírito da alma e das juntas e medulas, ou seja, corpo. E tem capacidade, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então, gente, espero que vocês estejam entendido qual que foi o intuito da live de hoje, foi trazer mais entendimento para vocês nessas áreas do espírito, da alma e do corpo. E qual que é o objetivo nosso? É preservar essas áreas, é desenvolver essas áreas e é cuidar dessas áreas, é santificar essas áreas. Esse é o objetivo: desenvolver, cuidar e santificar. Esses são os 3 objetivos que a gente tem que ter com o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Eu tenho certeza absoluta que quando a gente começa a desenvolver e cuidar e santificar o espírito, a alma e o corpo, todas as outras áreas da vida, a área financeira, a área da saúde, a área emocional, a área familiar, todas as áreas da nossa vida são também completas. Porque quando a gente tem um desenvolvimento total no espírito, na alma e no corpo, a gente consegue viver uma vida plena. A gente consegue viver uma vida de paz. Mesmo que tenha caos, mesmo que tenha tempestades lá fora, o nosso interior está guardado, ele está protegido por causa do sangue de Jesus Cristo. Então, é esse entendimento que vai mudar o jogo, que vai mudar a vida de vocês. Fechou? Então, fecha os olhinhos aí agora. Fecha os olhinhos aí, bora agradecer por essa live, por esse dia. Fecha os olhos, respira fundo. E, Pai, muito obrigado por essa live. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo entendimento que o Senhor nos trouxe hoje. Muito obrigado pelo discernimento que o Senhor nos deu hoje. Que nós possamos ter claros, Pai, que tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória, tudo é para o Senhor, pelo Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor traga entendimento para essas pessoas que estão aqui, para que elas possam desenvolver, cuidar e santificar, Pai, as três esferas da nossa vida. Que o Senhor restaure o espírito, que o Senhor restaure a alma, que o Senhor restaure o corpo. Nós sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, de tudo aquilo que nós temos vontades, desejos. Nós sabemos que o Senhor tem capacidade de fazer infinitamente mais.
o Senhor pode fazer. Então, nós te pedimos, Pai, traga um renovo, um bálsamo de renovo, de cura, uma porção de água viva que vai limpar completamente o espírito, a alma e o corpo de nós que estamos aqui. Então, que você possa ser renovado agora, transformado, curado, que a sua vida possa ser transformada completamente da água para o vinho e que você possa transbordar o seu testemunho. Que toda dor que te incomoda agora possa ser transformada em testemunho de vida, para que você possa ajudar na transformação de outras vidas. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, que esse dia possa ser um dia de paz, um dia diferente, um dia onde a gente vai sentir um vislumbre da tua glória, do teu louvor, do teu amor, e um dia onde nós vamos ser ativados pelo nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Obrigado, Pai, por esse momento, por essa live. Nós te amamos. Amém. Gente, estamos juntos até segunda-feira. Essa live vai ficar salva no YouTube. Show? Para você que quer reassistir ou enviar para alguém a live, ela vai estar salva lá no YouTube. Só você ir lá e assistir. E se você quiser o material complementar da live, você vai no link da minha bio, entra no grupo do WhatsApp e eu vou enviar lá já o material complementar da live. Fechou? Estamos juntos. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto e até segunda-feira.